Dia! Bom dia, bom dia. Deixa eu botar um filtro aqui. Ah, agora sim, melhorou. Bom dia, meu querido seguidor. Tá linda demais. Vai pra lá. Esse daqui é o meu marido abençoado. Glória a Deus. E aí, como é que você está? Hoje nós estamos no dia 34. Gente, a cada dia que vai avançando, eu vou me enchendo de animação, de alegria, porque é muito grande, muito maravilhoso o que Deus tem feito. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu tenho crescido muito, tenho aprendido muito. São 34 dias que parecem 3 meses, assim, que já foram avançados no mês. E aí eu fico, toda vez que eu vou escrever a data, eu fico, nossa, que dia é hoje? Eu fico meio que perdida na data, porque eu penso que já tá muito avançado. Mas graças a Deus que o tempo ainda tá curto, quer dizer, que tá passando devagar, mas que na minha mente, tá passando rápido. Então, significa que muitas coisas que era pra me fazer, que ia demorar, sei lá, 2, 3, 4 meses, eu tô demorando cerca de semanas, né? Então, isso pra mim não tem preço, é muito gratificante. Bom, nós estamos aqui na Escola de Realizadores e é preciso que você tenha resultado, que você realize alguma coisa. Então, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, nós já estamos no vídeo 34, mas se você puder, assiste os vídeos anteriores, porque aqui eu te ensino como você pode governar a si mesmo para transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Chega um momento da nossa vida, quando a gente busca o sucesso, quando a gente busca o crescimento, que a gente tá, tipo, tão abundante que é preciso a gente transbordar para a vida de outras pessoas, alcançar, seja com palavras, com ensinamentos, seja com doações, com várias coisas. Então, é necessário que a gente transborde, né? Mas primeiro a gente precisa se encher, precisa ser próspero. Então, quando você aprende a governar a sua mente, a governar o seu coração, a sua alma e o seu espírito, você simplesmente tem mais liberdade para criar, tem mais liberdade para fazer as coisas acontecerem. E aí, quando vocês fazem as coisas acontecerem, vai vindo automaticamente a prosperidade e logo a abundância, né? E aí quando você transborda, quando chegar no nível de transbordo, que sabe quando você fica enchendo um copo que não cabe mais, ele fica só transbordando, só que não acaba o que está dentro dele. Então é esse o nível, né, que nós queremos chegar. Mas só que isso é um trabalho diário, todos os dias você se dedicando, todos os dias você buscando, todos os dias você aprendendo coisas novas para que possa alcançar a vida de outras pessoas. E aí você aprende, aplica e depois toca na vida de outra pessoa, ensina outra pessoa a fazer a mesma coisa que você fez. E é o que eu tenho feito aqui, eu tenho aprendido todo dia algo novo e estou buscando ensinar aqui para você que você também possa aplicar na sua vida e depois passar para a vida de outras pessoas, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, né? Atitudes que geram oportunidades. Eu estava estudando ontem a respeito disso, no livro que eu tô lendo do Pablo Marçal, Códigos do Milhão, e aí ele falava a respeito das atitudes, né, que nós precisamos ter. E eu achei esse assunto muito relevante porque é algo que eu sempre falo, né, as coisas só acontecem quando você se move, quando você entra em movimento, ou seja, quando você toma atitude em determinadas situações na sua vida, que você toma uma atitude e depois aparece uma oportunidade, você pega, agarra aquela oportunidade e aí você vai precisar tomar outras atitudes no decorrer da sua vida, no decorrer da sua carreira, e à medida que você vai tomando atitudes, você vai aprendendo, você vai crescendo, por mais que naquele momento pareça uma atitude que não deu certo, mas na verdade tudo deve ser aprendizado. Quando você tem a mentalidade de crescimento, você vai simplesmente aplicando na sua vida e você vai crescendo, vai transbordando, entendeu? Então, atitudes que geram crescimento. Bom dia, minha mãe linda, sempre por aqui me auxiliando. Bom dia, meu esposo. Bom dia, todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixe o seu like. Comente, compartilhe. Tem um coraçãozinho aqui, ó. Aperta nele. Tem um aviãozinho, envia para alguém que você conhece.
para estar aqui conosco vendo essa live. Então, bora lá? Bora ver quem foi que teve uma atitude que criou uma oportunidade? E ontem, eu estudando sobre isso, me veio à memória a história de Zaqueu, né? E aí eu vou ler aqui para vocês Lucas capítulo 19, versículo... Vou ler só o 9, mas eu vou contar para você a história, tá bom? Então disse Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Então, quando eu fiquei pensando, nossa, qual foi a pessoa que tomou uma atitude e gerou uma oportunidade? E veio-me à memória a história de Zaqueu. Por quê? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem muito rico daquela época, na época de Jesus. Ele tinha muitos bens, ele tinha muitas coisas e ele era, como eu posso dizer, ele trabalhava, as pessoas tinham ele olhavam ele de uma forma negativa porque ele roubava, né, dinheiro das pessoas. Porém, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus fazia muitos milagres. Então, ele ouviu falar dele e ele queria conhecer esse Jesus. Ele queria aprender sobre o reino de Deus. Ele queria estar mais perto do mestre, né? Que muita gente estava comentando sobre o que Jesus estava fazendo, que naquela época ele estava fazendo já muitos milagres, para onde ele ia, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Então ele ouviu falar e deve ter pensado, nossa, eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso conhecer esse homem, eu preciso me conectar com ele. O que ele tem de bom que está fazendo outras pessoas crescerem? O que ele tem de bom que está fazendo as pessoas ficarem curadas, transformadas, terem a vida mudada assim? Quem é esse homem que faz milagre? Então ele deve ter se questionado muito a respeito de quem era Jesus. Como ele era um homem influente, ele era um homem rico, no caso Zaqueu, as pessoas ricas, elas querem sempre estar conectadas com pessoas que são maiores do que elas, para que elas possam aprender com aquelas pessoas. E foi isso que ele buscou. Só que a Bíblia fala que ele era um homem de baixa estatura, ou seja, ele era um pouco baixo. E por onde Jesus ia uma multidão enorme ali com ele. Para que ele tivesse acesso a falar com Jesus, ele teve uma ideia. O que foi que ele fez? Ele simplesmente pensou assim, nossa, como eu sou muito baixo, Jesus não vai me olhar aqui. Como ele vai passar por aqui, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui nessa árvore e aí vai que ele me nota. Porque todo mundo vai olhar uma pessoa que está numa árvore, né? Porque quem que está em árvore? Ninguém fica em árvore. Então eu vou tomar uma atitude para que ele possa me enxergar, já que eu sou muito baixinho. Então, tem muita gente seguindo ele não vai me perceber, ele não vai me notar. Então, eu vou subir aqui nessa árvore para que ele venha a me enxergar. E foi o que aconteceu. O interessante é que ele não olhou para a condição dele. Qual era a condição dele? Embora ele fosse uma pessoa rica, uma pessoa influente, ele era baixinho, né? Desculpa as pessoas baixinhas aí. Mas ele era de baixa estatura. A Bíblia fala isso. Só que ele não olhou para isso. Ele olhou para aquilo que ele queria. O que ele queria? Conhecer o mestre. Ele queria aprender com Jesus alguma coisa. Ele queria saber quais eram os códigos, né? Quais eram os segredos que Jesus escondia para estar curando e transformando a vida de muita gente. Que segredo é esse da salvação que ele tanto pregava? Ele queria saber sobre isso, então ele não olhou para a sua condição. Quando você toma uma atitude da sua vida para você gerar uma oportunidade, é necessário que você não olhe para as condições, porque se você focar nas condições, você nunca vai encontrar uma oportunidade, nunca vai. Porque quais são as nossas condições? Sempre a gente vai olhar de maneira negativa, a gente vai olhar, eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não tenho conhecimento, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. As suas condições, elas sempre vão te dizer que você não pode fazer alguma coisa. E se Zaqueu olhasse para a condição dele qual era? Que ele era baixo, que tinha muita gente e que ele nunca ia conseguir chegar perto de Jesus. Os discípulos andavam cercando ele e tinha uma outra multidão enorme querendo chegar perto do mestre, só que era muita gente, não dava para ele ir lá, passar no meio de todo mundo assim e chegar até Jesus. Então ele tomou uma atitude que gerou para ele o quê? Uma oportunidade. Por quê? Porque no momento em que ele subiu naquela árvore, ele criou um destaque ali para ele. Ele criou uma situação incomum.
porque não era comum, né, as pessoas estarem subindo na árvore. Então ele subiu naquela árvore e criou, através daquela atitude dele, ele criou uma oportunidade. E qual foi a oportunidade? Quando Jesus passou por aquela árvore, Jesus notou aquele homem de baixa estatura ali. E aí ele disse: Zaqueu, desce depressa. Nos versículos anteriores fala, o mais chocante que Zaqueu deve ter percebido é que, nossa, ele sabe o meu nome. Como ele sabe o meu nome se a gente nunca conversou? Como ele sabe o meu nome se eu nunca fiz nada com ele? Para você entender que Jesus, ele sabe de todas as coisas e principalmente das nossas necessidades, mas só que Zaqueu só foi notado porque ele tomou uma atitude. Embora Deus conhecesse ele, conhecesse as necessidades dele, embora Deus conhecesse aquilo que ele estava precisando, aquilo que ele ansiava, ele não chegou perto de Jesus até aquele momento, porque Zaqueu tomou uma atitude e ele foi notado por Deus. Você entende isso? Quando você toma uma atitude, você cria uma oportunidade. E mesmo que Deus ele saiba as suas necessidades, ele vai sempre depender que você faça alguma coisa. Que você faça o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, ele vai agindo, ele vai transformando, ele vai abrindo os caminhos e vai te dando a oportunidade. Mas tudo começa de você. Quando você toma uma atitude, você gera uma oportunidade. E quando Jesus falou assim, olhou para aquele lugar em cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu vou ficar na sua casa. Olha só, além de Jesus falar o nome dele, já foi logo dizendo: vou ficar na sua casa. Ou seja, ele já tinha uma bênção ali para dar para o Senhor, Jesus já tinha uma bênção para dar ali para Zaqueu. Jesus já tinha algo para dar para ele, mas tudo foi por conta de uma atitude que Zaqueu teve. Por conta de uma ação, um movimento que ele criou. Jesus ele foi lá e já disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou ficar na tua casa. Olha só a grandeza, o que isso nos ensina, né? Que quando nós entramos em movimento, que quando nós tomamos uma atitude, nós criamos oportunidades. E as oportunidades vai muito mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Porque Zaqueu só queria conversar com Jesus ali, ele só queria ver ele de perto, ele só queria entender quem era aquela pessoa que fazia tantos milagres, todo mundo estava comentando. Quem era aquele homem? Só que ele não esperava que Jesus soubesse o nome dele. Ele não esperava que Jesus fosse se próprio convidar, né, para ir na casa dele. Mas ele foi. E ele só teve essa oportunidade porque ele tomou uma atitude. Quando você toma uma atitude na sua vida de mudar não olhar para a sua condição, de mudar aquilo, por exemplo, você quer abrir um negócio, então você fica pensando muito, mas não consegue sair do lugar. Se você não tomar uma atitude, você não vai sair do lugar. Infelizmente não vai, porque as atitudes são que geram oportunidades. Quando você entra em movimento, Deus ele vai agindo depois de você. E isso é muito louco, porque era o que Zaqueu tinha. Zaqueu tinha naquele momento, ele não estava olhando para a condição dele. A condição dele era que Jesus nem ia notar que ele estava ali. Ele era muito baixinho, não tinha como ele ser percebido. Mas a partir do momento em que ele tomou uma atitude de subir naquela árvore, ele gerou uma oportunidade. E essa oportunidade fez Jesus falar o nome dele. Ele se sentiu muito privilegiado, né? Quem não se sentiria? Nossa, o mestre me conhece, nossa, ele sabe o meu nome, mas a gente nunca conversou, mas ele me conhece, ele sabe o meu nome, ele sabe que eu existo. Ou seja, por uma atitude que ele teve, ele gerou a proximidade, era tudo que ele queria. Ele queria saber quem era Jesus, ele queria conhecer mais Jesus, ele queria saber quem era esse famoso, né? Mas ele conseguiu isso apenas através de uma atitude que ele teve, uma atitude de fé até, né? Por que atitude de fé? Porque quando a gente não olha para as nossas condições, a gente sempre vai estar tendo uma atitude de fé. Se você olhar para as suas condições, que você hoje não tem dinheiro para abrir um negócio, que você não tem dinheiro para realizar seus objetivos, que você não tem conhecimento, que você não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, se você olhar para essas condições, você realmente nunca vai sair do lugar. Se você olhar para suas necessidades, você nunca vai sair do lugar. Eu tenho um mentor que ele diz muito isso, ó, não viva de condições, viva de decisão.
Quando você toma uma decisão, você toma uma atitude. E quando você toma uma atitude, você gera uma oportunidade. E quando você gera uma oportunidade, grandes coisas acontecem na sua vida. Assim como aconteceu na vida de Zaqueu. E ele não conseguiu só que Jesus estivesse na casa dele, mas ele conseguiu ter acesso à salvação. Porque ele conversou com Jesus, ele entendeu quem era aquela pessoa, ele entendeu quem era o mestre, ele entendeu tudo que Jesus proporcionava. E quando ele decidiu aceitar o Senhor Jesus na vida dele, quando ele decidiu aceitar as verdades de Cristo, quando ele decidiu aceitar as verdades de Cristo, a salvação entrou na casa dele. E tudo que ele queria era só conhecer, só conversar, só, sabe, ele tinha ouvido falar, ele só queria se aproximar um pouco mais. E ele não conseguiu só isso, ele conseguiu muito além daquilo que ele pensa, né? A palavra diz que Deus, ele nos dá muito além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Então, como o pensamento dele era voltado para conhecer Jesus, para aprender mais sobre Jesus, para ter acesso a essa salvação, foi isso que ele conseguiu. E uma coisa interessante que ele fala, olha, Senhor, escute, se eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele era um homem que estava perdido, era um homem que tinha crescido através de maneira... Ele tinha ficado rico, mas através de maneira ilícita, porque quando ele fala, se eu roubei alguém, provavelmente ele pensou, talvez ele tinha roubado alguma pessoa, então ele pensou que ele devolveu. E ele disse que ia dar metade dos bens dele ao pobre. Então ele era uma pessoa rica. E a pessoa fica dizendo assim, que rico não vai para o céu. Isso daqui é o quê, né? Zaqueu é um exemplo que quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, ele vai acrescentando nas outras coisas e o dinheiro ele não fica mais como prioridade na vida dela. E uma outra coisa que chama a atenção nessa história é que muita gente, quando viu Jesus indo para a casa de Zaqueu, começou a falar, né? Começou a dizer assim, lá vai Jesus, o mestre, ele vai para a casa de um pecador, ele vai para a casa de um homem que faz coisa errada, como se aquelas pessoas não fizessem coisa errada, né? Às vezes a gente vê uma pessoa entrando em movimento, tomando uma atitude, e como a gente não tem coragem de fazer aquilo que ela faz, a gente acaba condenando ela. E acontece com as pessoas que acabam nos condenando também. Quando a gente toma uma atitude, a gente sai daquela zona de conforto, daquela zona maravilhosa, que quer ficar dormindo, que quer ficar descansando, que quer, sabe, não fazer nada, simplesmente só dormir, comer e descansar. Dormir, comer e descansar. Só isso, não quer nem trabalhar, não quer fazer nada. Essa é a nossa zona de conforto, o nosso corpo quer isso, né? Mas quando a gente decide sair dessa zona, quando a gente decide tomar uma atitude, as pessoas à nossa volta que não estão na mesma frequência que a gente, elas vão condenar mesmo, elas vão nos acusar, elas vão, quem essa pessoa pensa que tá falando assim, que tá... Nossa, eu fico imaginando muita gente falando de mim, né, que eu tô fazendo live todo dia, mas graças a Deus ainda não chegou aos meus ouvidos, e se a pessoa tá falando, ela tá perdendo, né? Mas o que eu quero dizer é que quando você entra em movimento, quando você toma uma atitude, você vai sair daquele mundo onde as pessoas estão acostumadas a não fazer nada. E aí vai ser estranho para elas, porque elas vão ficar te acusando porque elas não têm coragem de fazer o que você teve coragem. E aí, se você não sair de perto dessas pessoas, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir crescer, porque elas vão querer te puxar para baixo. Elas vão querer te puxar lá para onde elas estão, na zona de conforto delas. Não é todo mundo que sai da zona de conforto, não é todo mundo que vai conquistar tudo, não é todo mundo que vai ser reinante, governante nessa terra. São as pessoas de atitudes. E sempre vai ter um que não é. Tá tudo bem. O que você tem que se preocupar é com você. Eu quero levar isso aqui junto comigo, eu quero levar essa pessoa junto comigo. Se ela não estiver na mesma frequência, infelizmente ela não vai entender o que você está fazendo. Se essa pessoa não entender as atitudes que você faz, aquilo que você está fazendo para criar a oportunidade, ela simplesmente vai querer sempre te puxar para trás.
E é necessário se desfazer dessas amizades. Existem pessoas na nossa vida que não acrescentem nada, sabe? Que a pessoa, ela tá todo o tempo... Não sei se você conhece alguém assim, que já passou 10 anos e a pessoa tá do mesmo jeito, na mesma casa, no mesmo... a casa que eu digo assim, a casa do mesmo jeito, não cresce, não prospera, tá no emprego a vida toda, no mesmo emprego a vida toda, sabe? Não faz nada pra crescer. E esse tipo de pessoas, elas querem prender a gente naquele mundo delas. Só que quando a gente começa a ter conhecimento, quando a gente começa a aplicar algumas coisas na nossa vida, quando a gente começa a crescer, é natural a gente se desfazer dessas amizades. É natural a gente se fazer dessas pessoas, porque elas não estão na mesma frequência, elas não estão, assim, nos agregando valor. E aí esse é o momento de você conhecer outras pessoas, de você crescer mais ainda, de você buscar o conhecimento em outras pessoas que ainda não tem na sua vida, né? Mas a mensagem de hoje é preciso você ter atitude para poder gerar oportunidade. É preciso você entrar em movimento para que as oportunidades venham aparecer na sua vida. Assim como o Zaqueu, que pensou, não olhou para suas condições. Ele era uma pessoa de baixa estatura, ele não estava próximo do mestre, tinha muita gente cercando Jesus, era meio que impossível ele chegar ali perto dele. Mas só que ele teve uma atitude, ele foi criativo. Olha só a importância de você ter uma atitude criativa. Não é só qualquer coisa que você vai fazer, mas tem que ser algo criativo, algo inspirado. Ah, Michelle, eu não tenho criatividade. A criatividade, ela vai despertar quando você ler, buscar conhecimento, buscar assistir aulas, videoaulas de outras pessoas que querem chegar onde você está, onde você quer chegar, e que você assiste pessoas que já têm um resultado. Então, isso vai aparecendo na sua criatividade. Outra coisa que gera criatividade é o descanso. Quando você desfruta do descanso, você consegue ter mais criatividade, porque a sua mente ela tá relaxada. Agora, quando você coloca muita pressão mesmo, é muito difícil você ser criativo. Então, uma coisa que eu faço para me ser criativa é ligar assim a caixinha do nada, né? Tem um momento assim que eu fico, principalmente nos momentos que eu tô assistindo alguma coisa. Só que eu não tô mais assistindo coisas banais, eu tô assistindo coisas que me geram valor. Mas esse momento é o momento que eu relaxo, é o momento que eu descanso. Tem um momento também que eu me abro assim de tudo. Antes eu não gostava muito de fazer isso, mas agora eu já tô mudando a percepção, que é quando eu tô lavando o cabelo. Quando eu tô lavando o cabelo, entra uma água assim, sabe, desde a minha cabeça, eu fecho os olhos, porque como o meu cabelo é meio assim, eu não posso molhar sempre, né? Só quando eu lavo. Aí depois quando eu lavo, sabe, eu relaxo assim, sabe? E aí naquele momento gera uma ideia, gera uma criatividade. Mas isso é comigo, você precisa saber aquilo que faz com você. Outra coisa que me gera criatividade é atividade física. Quando eu faço atividade física, eu fico bem elétrica, eu fico cheia de ideias, e aí vem surgindo algumas coisas, e aí eu vou tentando trabalhar naquilo que mais agrega valor na minha vida. Então, você precisa pensar de maneiras que vai ativar a sua criatividade, para que você possa tomar atitudes, que essas atitudes vão gerar oportunidade para você. E à medida que você tomar uma atitude, você vai gerar uma oportunidade, aí você vai aproveitar essa oportunidade e crescer. Zaqueu, ele cresceu internamente em espírito, né? Ele já era muito rico, ele já conhecia muitas coisas, mas ele ainda não conhecia a salvação. Ele teve acesso à salvação a partir do momento que ele tomou uma atitude, mas esse era o objetivo dele. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas você sabe. É necessário que você tome atitudes para que você possa crescer, para que você possa frutificar, para que você possa alcançar outras pessoas através das suas atitudes, né? Porque quando Zaqueu reconheceu, né, que ele precisava de Jesus, quando ele reconheceu e aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, a primeira coisa que ele falou, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Então, a partir daquele momento em que ele é cheio do poder de Deus, ele começa a alcançar outras pessoas. Você percebe que tudo é sobre outras pessoas, né? Então a gente às vezes pode até confundir, Michelle, se é tudo sobre as outras pessoas, então eu tenho que agradar todo mundo? Não, não é isso que eu tô falando. É através dos seus resultados, dos seus frutos, você alcançar outras pessoas, sabe? Não tem como você ajudar outra pessoa se você não tá sendo ajudado. Não tem como você abençoar a vida de outra pessoa se você não está sendo abençoado. Não tem como, não tem sentido nisso. Então é necessário primeiro você se conectar com Deus, é necessário primeiro você se encher de Deus, aplicar ações na sua vida, aplicar atitude na sua vida,
criar oportunidades e dentro dessas oportunidades você gerar resultado, você gerar frutos e através desses frutos você alcançar a vida de outras pessoas. Esse que é o jogo, essa que é a essência, sabe? De você criar várias coisas, várias oportunidades, ser rico mesmo, sabe? De trabalhar, de ter o sucesso financeiro, de ter várias fontes de renda e através disso você poder alcançar outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas. Porque sempre vai existir pessoas que realmente não vai ter condições de fazer aquilo que você faz ou de ter aquilo que você tem. Existem pessoas assim meio em situação de miséria mesmo e essas pessoas elas sempre vão precisar de auxílio. Mas, quando você aprende uma coisa nova, quando você, por exemplo, está no seu negócio e aplicou algumas estratégias, você ensina isso para outra pessoa, você mostra aquele resultado para outra pessoa, você vai inspirar ela a tomar algum tipo de atitude. E esse que é o negócio, esse que é o segredo. Então, através da sua vida, Deus ele pode alcançar muitas outras pessoas, mas é necessário que você se conserte primeiro, é necessário que você faça essa mudança primeiro, né? Então, por que eu sempre falo? Aprenda a governar a si mesmo. Quando você aprende a governar a sua alma, o seu espírito e o seu corpo, o restante você consegue fazer. É necessário aprender a fazer isso, é necessário aprender a governar os seus pensamentos, as suas emoções, porque são essas coisas que nos atrasam. Quando você perde muito tempo se preocupando, até a própria preocupação é um atraso, né? Hoje, mais cedo, a gente estava conversando aqui, eu e meu marido, no nosso momento de meditação, e a gente estava falando a respeito do descansar no Senhor, né? De descansar, de você ter atitudes, de você orar, né? Porque a gente realmente precisa orar, de você orar por algum objetivo, de você ser específico naquilo que você quer, de você ter atitudes em relação àquilo dali, mas principalmente de você descansar no Senhor, de você ter paz no seu coração, né? Descansar em Deus não é ficar parado, eu vou ficar aqui agora, Deus, eu já fiz, agora é tu que vai fazer. Não, é você ter a certeza que aquilo dali ele vai concretizar na sua vida, mas à medida que você tomar atitudes, é importante a gente saber disso, que descansar em Deus é ter a certeza de que Ele vai realizar aquilo que nós queremos, só que Ele vai fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele tem poder para fazer isso. E sempre quando nossos objetivos, os nossos sonhos são para abençoar a vida de outras pessoas, com certeza Ele vai fazer com que aquilo ali frutifique cada vez mais, muito mais. Então, esses últimos 34 dias, né, hoje nós estamos no 34º dia, tem sido assim um avanço muito grande, principalmente na minha mentalidade, né? Aquilo que eu tô te ensinando, eu tô aprendendo também. Todo dia eu tô buscando aprender uma coisa nova para que eu venha realmente aprender a governar a mim mesmo. Existem algumas coisas que precisam de detalhes, de ajustes, mas a partir do momento em que eu estou te ensinando isso, eu já estou dobrando o nível de conhecimento que eu tenho, né? Então, à medida que você aprende algo e você ensina outra pessoa, pode ser, Michelle, mas eu não sei de nada. Você sabe de alguma coisa, você sabe chegar onde você está. Se você sabe chegar onde você está, você já tem capacidade para ensinar outra pessoa. E assim você vai crescendo e outras pessoas vão sendo alcançadas e vão crescendo também. Então, que hoje você venha pensar qual é a atitude, essa tarefa de hoje, né? Qual a atitude que eu preciso tomar hoje ainda para gerar uma oportunidade no meu negócio, no meu trabalho ou na minha vida? Qual a atitude que eu preciso tomar? O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha mentalidade? Eu preciso conversar, me conectar com uma pessoa nova? Eu preciso aprender algo novo? O que eu preciso fazer? Qual a atitude que eu preciso tomar? Se você começar a agir dessa maneira, começar a praticar, né? Aquilo que eu estou ensinando aqui, você vai avançar e muito. Então é necessário você tomar uma atitude para gerar uma grande oportunidade para você. Se você ficar parado onde você está, você não vai gerar nada, né? Você não vai crescer, não vai frutificar, vai ficar ali na zona de conforto que nem um zumbi. Então não é isso que a gente quer. A gente quer crescer, quer frutificar, quer prosperar. E para isso nós precisamos tomar atitude. Assim como o Zaqueu, que não olhou para as condições dele, que não olhou para aquilo que as pessoas estavam falando dele, que não, teve um foco e foi em direção àquilo. Não se preocupe com essas pessoas que falam de você, não se preocupe com aquelas pessoas que acham que você é o bam, não se preocupe com aquelas pessoas que sabe, elas estão com inveja, sabe, elas queriam estar
onde você tá, elas queriam ter aquilo que você tem, só que como elas não têm coragem, elas te julgam, te criticam. Então não liga pra isso não. Foca naquilo que você quer. Tome atitude. Então pense, eu quero que você pense hoje. Essa é a tarefa de hoje. Qual atitude que eu preciso tomar hoje ainda para me gerar uma nova oportunidade? São as oportunidades que mudam a sua vida, mas elas só vêm através de atitudes. Então você toma uma atitude na sua vida, essa atitude gera uma grande oportunidade e essa oportunidade faz você crescer, faz você alavancar. E esse que é o jogo, esse que é o segredo de tudo. Amém? Glória a Deus. E aí? Outra bomba hoje? Acho que não foi tão bombástica quanto aquele dia das pessoas, né? Que eu falei, gente, eu recebi algumas mensagens, foi forte, né? Mas é isso. São coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai aplicando e vai crescendo e todo mundo vai crescendo junto e isso é maravilhoso, né? Graças a Deus. Vamos fazer uma mentalização. Feche teus olhos aí onde você estiver. Quero que você se concentre. Respira fundo. Respira fundo. Graças nós te damos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pela tua bondade, pelo teu amor. Nós nos sentimos amados, meu Deus, todos os dias, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem tratado, meu Deus, de coisas assim que nós precisamos fazer, que nós precisamos agir. E nós te damos graças por isso, meu Pai. Eu quero que você, agora, onde você estiver, que você pense em uma atitude nova que você vai tomar ainda hoje. Seja no seu trabalho, seja no seu emprego, seja no seu negócio. Onde você estiver, seja na sua casa, você teve agora uma ideia para tratar aquilo que tá te derrubando, aquilo que está te trazendo para trás, ou aquilo que você quer alcançar. E essa ideia, você vai tomar uma atitude agora e colocar ela em prática. Isso que está surgindo na sua cabeça, exatamente isso. Você vai colocar isso em prática hoje, vai fazer isso hoje. E você vai gerar uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de subir mais um degrau, uma oportunidade de se aproximar mais de Deus, uma oportunidade que vai mudar a sua vida através dessa atitude que você vai fazer hoje. Imagine agora, mentalize agora, você comemorando o resultado. Você ficando feliz porque você passou naquela prova, ficando feliz porque você conseguiu alcançar aquele objetivo que você tanto queria. Imagina você comemorando, você desfrutando do resultado, você chamando toda a sua família e dizendo, olha, eu consegui, eu achava que não era possível, mas deu certo. Deus esteve comigo o tempo todo. Imagine você agora frutificando, você frutificando na vida de outras pessoas. Você aprendeu, você teve resultado e agora você está ensinando outras pessoas. Olha, eu fiz isso e deu certo. Faz também. Imagina muitas pessoas, muitas gerações sendo alcançadas por você, por aquilo que você fez, por aquilo que você tomou uma atitude, pelas oportunidades que você criou. Imagina uma geração de pessoas, muita gente te ouvindo e falando, olha, obrigado. Aquilo que você falou mudou a minha vida. Você consegue ver isso? Respira fundo. E repita assim comigo. Já é. Amém. Glória a Deus. Esquenta a mão assim, ó. Isso aqui quem ensina pra gente é o nosso mentor, eu e o Ellison. E esse poder a mentalização tem um poder muito forte. Quando você consegue visualizar o resultado, você se sente mais leve e você consegue ter ideias para realizar aquilo dali. É muito forte isso. Use mais vezes, use mais vezes. Ah, Michelle, eu não sei, eu não tenho ideia. Pesquisa sobre isso, estude sobre isso, estude sobre a 4ª dimensão. Eu terminei de ler o livro e eu achei assim, nossa, magnífico, magnífico. Muito legal mesmo. Glória a Deus, que você tenha um dia excepcional. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Eu vou tomar uma atitude. Escreve aqui pra mim, quero saber.
Eu vou tomar uma atitude hoje. Eu vou tomar uma atitude hoje. Escreve aqui que eu quero ver. Eu quero que você escreva nos comentários. Eu vou tomar uma atitude hoje. Eu quero que você tome uma atitude na sua vida. Que você mude a sua vida. Que você crie oportunidades na sua vida. Mas só vai acontecer se você tomar atitudes. Eu vou tomar uma atitude hoje. Isso mesmo. Tome uma atitude hoje. Hoje ainda. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Não, é hoje. Tome uma atitude hoje. Daquilo que você quer criar uma oportunidade. Zaqueu, ele tinha muitos defeitos, ele tinha muitas coisas erradas, ele tinha muitas impossibilidades. Mas a partir do momento em que ele decidiu tomar uma atitude, ele foi abençoado. Quando ele decidiu tomar uma atitude, ele gerou uma grande oportunidade. E essa oportunidade fez ele crescer muito mais. Então, tome uma atitude hoje. Hoje mesmo, tá bom? Muito bem. Um beijo, meus amores. E amanhã tem mais, viu? Não sei ainda o que é, mas Deus ele vai trabalhar. E eu tô achando magnífico isso, porque é ele que fala. É ele, através do Espírito dele, é que vai me dando sabedoria e conhecimento através disso. Daquilo que está sendo falado. Então, que você realmente tome hoje uma atitude e venha mudar a sua vida, tá bom? Um beijo e até amanhã, nesse mesmo horário, às 6h27. Beijão!